Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui hoje para comentarmos a lição de número 10 dos adultos, viu? A lição de adultos da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 10. A lição que tem como título o plano de livramento e o papel de Esther. Então esse é o tema da nossa lição desse terceiro trimestre, a lição de número 10. Lição de número 10, que é uma lição tão importante quanto as outras. Nós estamos estudando nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos do livro de Ruth e Esther. Então, nós estamos trabalhando nesses livros, já concluímos o livro de Ruth, né? Estamos agora no livro de Esther. E, portanto, nós vamos tratar justamente do plano de livramento e o papel de Esther nessa história. É muito importante que você siga-nos no nosso canal aqui da Assembleia de Deus em Pacajus, AD Pacajus, e também você pode estar nos seguindo no Instagram, através da nossa irmã cantora Adriana Cruz, e também Márcio Cruz, tem vários canais aí, mas a Assembleia de Deus através do YouTube. Você pode estar lá, Assembleia de Deus, Templo Central do Pacajus, e você vai estar tendo todas as aulas, né? Todas as aulas que estão sendo gravadas estão ficando lá para você ir participando, acompanhando o ensinamento que nós estamos abordando aqui durante esse trimestre, ok? Então, assim, partindo daqui, nós temos um texto áureo bastante conhecido de todos nós, um texto áureo que vai nos falar a respeito de como deve se portar, né, o cristão em todos os momentos da sua vida, né? O texto áureo nos diz o seguinte, está em Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Ok? Então esse é o texto áureo da nossa lição. A verdade que nós devemos colocá-la em prática nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Isso aqui é um fato, né? É justamente nos momentos mais dramáticos, mais drásticos, mais aflitosos, né? Conflitantes. É justamente nos embates da vida que nós aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. E até comentávamos esses dias que há momentos em que Deus nos aperta, há momentos em que Deus nos deixa numa situação que a gente só tem a opção de confiar em Deus. Não existe uma segunda opção. Não, vamos ver se vai dar certo. Não existe. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem realiza. Portanto, esse é o nosso entendimento com relação a esses assuntos. E nós vamos perceber isso claramente aqui na leitura bíblica, que vai nos contar como aconteceu a questão com relação a esse planejamento, né? a esse plano de livramento e qual foi o papel de Esther dentro desse plano de livramento proposto pelo próprio Deus, né? Leitura bíblica em classe, ela está lá em Esther, capítulo 4, versículo 5 ao 17, e também no capítulo 5, do versículo 1 e 3, versículo 7 e versículo 8. Vou passar a ler agora para você entender aqui melhor essa questão, né? Vamos lá. Então, capítulo 4, versículo 5. Então, Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na sua presença, na presença dela, e lhe deu mandato para que Mardoqueu, para saber o que era aquilo que estava acontecendo, o porquê do que estava acontecendo. Lembrando aos irmãos que nós vimos na lição anterior justamente isso aqui. Mardoqueu, quando soube do edito do rei a respeito dos judeus, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de cinza, botou pano de saco
e saiu gritando no meio da rua desesperada. Né? Então, ela, quando Esther soube disso, mandou esse eunuco, o Ataque, para saber. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para amostrar a Esther. E lhe fez saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther palavras por palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem, para todo homem e mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença: a morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Esther apresenta aqui a sua preocupação com essa lei que já existia, que ela não podia chegar ao rei sem que ele chamasse. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, pois do que todos os outros judeus. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E, quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a estar no reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, e pareça que esteja em apreço perante ele. Então Mardoqueu fez conforme tudo quanto Esther lhe tinha ordenado. Capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte ao aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte à porta dos aposentos. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther o seu cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou à ponta do cetro. Então disse-lhe o rei: que é que tens, minha rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar. Amanhã farei conforme o mandato do rei. Perceba que esse texto aqui nos conta muito. Por isso que eu peço a você que está acompanhando, leia o livro de Esther completo, para você poder entender tudo que a gente está falando aqui, você compreender os detalhes que estão contidos nesse texto que nós estamos lendo, estudando nesse momento, para você poder compreender melhor essa situação aqui em que Esther está vivenciando
e que está nos dando também algumas lições muito importantes. Deus concedeu o grande livramento ao povo judeu diante das artimanhas de Amã, justamente para que o nome dele fosse glorificado. Nós vamos estudar hoje o processo de preparação para esse livramento. Como é que Deus preparou um plano, né, desde Mardoqueu até o convencimento de Esté. Como é que Deus preparou tudo isso, né? Essa lição vai nos mostrar justamente como Deus atuou para realizar esse projeto, essa preparação. Coisa que não é diferente. Deus prepara tudo ao nosso redor, porque tudo na nossa vida tem um propósito. A vida que você está vivendo, a situação que você está vivendo, é por acaso. Não tem nada por acaso. Nós entregamos nossa vida a Jesus, então tudo que nos acontece é para a glória de Deus. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Lá em Romanos 8, 28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Qual é o objetivo da lição hoje? Primeiro, o objetivo é relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esté. Nós vamos destacar esses dois pontos aqui, porque na nossa vida é bem parecido. Há momentos em que nós temos o desejo de fazer algo, mas aquilo parece tão difícil que o temor e o medo nos faz dizer e até fazer coisas que é por falta de fé mesmo, né? Também vamos considerar o processo de convencimento de Esté por Mardoqueu e demonstrar o plano de Esté diante do rei Assuero. Então, precisamos ter atitudes corajosas, muitas vezes, como Esté, até para nos permitir refletir sobre situações difíceis e perigosas. Precisamos estar no lugar certo, e sempre estamos. Às vezes a gente pensa assim: não, eu não estou no lugar certo. Deus te colocou neste lugar para você ser mais do que vencedor. Precisamos ter atitudes positivas. Por exemplo, em oração, conscientizar-nos e calcular os custos de toda decisão que tomamos. Estabelecer prioridades. Se preparar para tomar a decisão. Em consagração, determinar o custo da ação e prosseguir com confiança. Só que, paralelo a isso, nós temos atitudes que são negativas, que nos afastam de Deus, que atrapalham as nossas atitudes de verdadeiro cristão. Agir por instinto, abraçar todas as ideias mirabolantes que surgem, tomar decisões de maneira despreparada, se mostrar instável sem ter confiança, sem ter ânimo, né? Então nós precisamos entender que temos que estar com uma atitude positiva, porque o nosso Deus, ele está no comando da nossa história. Essa lição que nós vamos estudar agora, ela vai nos mostrar que a atitude de Mardoqueu e Esté em favor do povo judeu. Nós vamos ver a atitude desses dois personagens, tanto de Mardoqueu como de Esté, diante do povo judeu. O decreto do rei estava assinado, ou seja, já não tinha mais como revogar. Já era o ponto final, a palavra final. Encerrou. O decreto do rei estava assinado. A ordem era de exterminar todos os judeus que haviam chegado em todas as províncias. O dia da matança já estava definido. Era preciso somente clamar a Deus, porque já estava determinado. A única opção que tinha era clamar a Deus e pedir a sua direção. Só que já estava dito qual era a ordem, qual era o dia em que todos os judeus iriam morrer em todas as províncias, por decreto do rei. O perigoso plano e o temor de Esté. Esse é o primeiro ponto da nossa lição 1 de adultos que nós estamos estudando, né? O lamento e o choro e compadecimento de Mardoqueu. Entenda uma coisa: Mardoqueu não escondeu o seu abatimento diante do quadro trágico produzido. Esse quadro trágico produziu nele um profundo lamento no palácio. Esté soube, lá no palácio,
da crítica situação que seu primo e se compadeceu dele, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para o vestir. Mardoqueu se recusou. Esther pensava, Esther precisava saber exatamente o que estava acontecendo, de tão grave. Veja que aqui a gente tem algumas situações. Primeiro, Mardoqueu soube da história e se desesperou. Fez um lamento profundo. Esther estava no palácio, soube que seu primo estava desesperado. Quantas vezes nós temos notícia de alguém ou de alguma situação e a gente se compadece da situação, mas a gente não sabe o que está acontecendo. E a nossa atitude é muitas vezes como Esther. Manda uma roupa para ele vestir, para ele sair desse estado, vamos dar uma ajuda para ele melhorar. Às vezes o que a pessoa precisa não é ajuda financeira, não é uma roupa. É apenas você ouvir, entender e fazer o que precisa ser feito. Que foi justamente o caso dela aqui. Nós percebemos que a atitude foi enviar roupa para resolver. Que ela pensava que o problema era esse. Mas aí quando chega lá, Mardoqueu manda a resposta para ela através de Ataque, seu eunuco. Porque o Ataque foi lá para perguntar o que é que está havendo, por que você está desse jeito? Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei, mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar os sentimentos com as pessoas certas é necessário para fazer o bem. É um momento de profunda agonia. Jesus abriu o seu coração e rogou aos discípulos que não o deixassem só. Jesus disse, orem comigo. Jesus levou aqueles homens, subiu ao monte na sua maior hora de angústia e chamou os seus amigos para orar com ele. Existem pessoas que são tão egoístas, orgulhosas, que quando elas estão num momento de angústia, de pressão, elas se isolam. Isso é uma forma de orgulho. Ah, mas as pessoas não têm jeito, mas as pessoas oram. E a oração de um justo pode muito seus efeitos. Não é na hora que você está angustiado se esconder, não. Na hora que você está angustiado, você tem que mostrar para Deus que você precisa de ajuda. E às vezes as pessoas que vão lhe ajudar é aquelas que estão orando. Precisamos entender isso. E não dizer, não, é porque eu não posso resolver, ninguém mais pode resolver. Para, Jesus pode. Jesus tem pessoas que oram e as coisas acontecem. Claro que você precisa abrir o seu coração, e é justamente isso que Mardoqueu faz. Ele derrama-se diante de Deus, diante de todo mundo, porque a data da morte dele, não só dele, mas de toda a sua nação, de todo o seu povo, estava decretado por um ímpio. Precisamos compreender. O próprio Jesus, no momento de angústia, lá em Mateus 26, 36 ou 38, Jesus faz isso. Jesus leva os discípulos e vocês não podem orar comigo uma hora. 3 vezes Jesus volta. Porque Jesus abriu o coração. Jesus disse para ele, o meu coração está angustiado profundamente até a morte. Segundo ponto do 1. Um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Havia um grande obstáculo. Qual era o obstáculo? Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando que a lei não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma que existia era porque os reis temiam ser vítimas de conspiração, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no próprio trono. Então, o obstáculo aqui era real. Esther manda avisar a Mardoqueu, dizendo, rapaz, a situação é difícil.
Porque eu não posso chegar no rei simplesmente com a cara limpa e dizer, pronto, cheguei. Né? Não é assim, ele tem que estender a mão para mim. E já faz tempo que ele não me chama, então como é que vai ser? Ou seja, ela teve medo, ela ficou temorosa com relação a isso. Né? Existia a questão do autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Ele foi realmente assassinado por um dos seus oficiais no palácio em 465 a.C. 8 anos depois do episódio narrado no livro de Esther. 2 dos seus guardas, aliás, já haviam tramado a morte deles antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas e, por vezes, nas mãos dos seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. A mansidão dos livros de muitos infortúnios quando atacados, Deus é a nossa defesa. Nós precisamos entender isso. Quando somos atacados, Deus é a nossa defesa. Não era simples entrar no palácio do rei. Não era simples entrar no palácio do rei, principalmente o povo judeu. Precisamos entender que, confiando em Deus, nós precisamos agir. Embora Esther fosse rainha e compartilhasse alguns poderes do rei, suas riquezas, ela ainda precisava de proteção de Deus e de sabedoria. Ninguém está seguro em suas próprias forças. Em qualquer sistema político, é tolice acreditar que a riqueza ou a posição pode proteger contra o perigo. O livramento vem apenas de Deus. Após ter sido expedido o decreto para matar os judeus, Mardoqueu e Esther poderiam ter se desesperado, decidido, naquele desespero, agir de forma diferente. Mas não. Quando nós estamos em perigo, nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele é poderoso para nos livrar. Em situações onde a vida é ameaçada, não se acovarde, não se comporte de forma angustiosa, ou de forma egoísta, eu vou me salvar. Não, espere que Deus faça todas as coisas. Ao invés disso, peça a direção de Deus e haja. Não fique simplesmente deixando a vida me levar. Precisamos tomar atitude. E é justamente o que Mardoqueu convence Esther, com uma palavra bem firme, bem forte, confiando na providência divina. Esther faz o quê? Ouve a Mardoqueu. A sua impossibilidade de dirigir-se ao rei nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther e pediu que dissesse a ela que não ficasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. E Esther, a rainha, ela não seria livre disso. E se a Esther não dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão "o socorro e livramento de outra parte virá" revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Quando supervalorizamos as pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecemos que o nosso socorro vem de Deus. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E fazemos dessas pessoas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Entenda isso. Coloque isso na sua cabeça e compreenda que o socorro vem de Deus, independente de você concordar, acreditar ou não. Deus vai livrar. Se você está na posição para ser usado, para abençoar, para interceder por outros, faça. Não se acovarde. Não se acovarde. Porque Deus vai dar livramento se você falar ou não.
Agora as consequências virão sobre você, que se acovardou. Eu acho interessante que alguns crentes, às vezes, permitem ouvir alguém falar de outro crente. Entenda uma coisa, se você escuta alguém falando de um crente hoje, não se preocupe não, o próximo que vão falar é de você. Por isso nós precisamos ter posições firmes, atitudes corretas diante de determinadas situações. Primeiramente Deus, depois o homem. Esther convenceu-se que precisava agir. Antes de tudo, porém, ela precisou clamar a Deus para que dirigisse-lhe e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu a Mardoqueu que juntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus em nosso cotidiano, no cotidiano da nossa vida. Antes de Esther procurar o rei e os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica dos nossos dias são o secularismo e o materialismo, inspirado no ateísmo, rejeitam e negam a realidade espiritual e veem o homem como senhor de sua existência, do seu destino, como a medida de todas as coisas. A autoconfiança e a soberba humana são de origens malignas. Muitas pessoas deixam de confiar em Deus para confiar na sua força, no seu braço, na sua capacidade, na sua saúde, mas esquecem elas que nada disso teria se Deus não tivesse dado primeiro. Certa vez o imperador disse a Jesus: tu sabes que eu posso te livrar. Jesus disse: nenhum poder terias se do alto não te fosse dado. Ou seja, há pessoas que não entendem, pensam que estão numa posição ou têm alguma coisa porque a sua força, sua capacidade. Não é não. É bondade de Deus sobre a sua vida. É Deus quem te dá saúde, é Deus quem te sustenta, é Deus quem te mantém, é Deus quem cuida dos teus. Não é você. Não é a sua característica, não é a sua capacidade, mas é a capacidade de Deus sobre a sua vida. Entenda isso. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer. Sabe o que isso quer dizer? Você está disposto a morrer pelo Evangelho? Você está disposto a morrer por Cristo? A primeira coisa que você tem que vencer é você mesmo. A primeira coisa que você precisa vencer é o seu próprio eu. E depois aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Porque é Deus que dirige os seus passos. Às vezes você deixa de ouvir uma palavra, de ouvir um conselho, segue os seus próprios pensamentos e isso lhe trará maldição sobre a sua vida. Esther diz no capítulo 4, versículo 16, perecendo pereço. Ou seja, ela disse, eu vou, e o que der, deu. Seja o que Deus quiser. Né? Décadas antes, na Babilônia, 3 outros jovens haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abdenego? Bora, rei, sobre esse assunto a gente não vai conversar. Se Deus quiser livrar, ele livra. Agora fica sabendo que a gente não se dobra do mesmo jeito. Em nossos dias estão difundidos crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus, pô-lo na parede, né, no canto da parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Deixa de loucura. Deus é Deus. Antes precisamos jejuar e orar e confiar que Deus fará. E não simplesmente achar que Deus vai fazer porque a gente quer. Porque Ele é que é soberano. Então Esther, quando toma a atitude de ir, ela sabe exatamente que poderia não voltar. Mas ela ia confiando em Deus. Quando você sai para pregar o Evangelho, você sai confiando em Deus. Porque Deus é quem livra, Deus é quem salva, Deus é quem liberta.
Então deixa Deus te usar com os meios, com a capacidade e com a inteligência que você tem. O plano de Esther, a presença do rei e propõe um banquete. O plano de Esther, qual era o plano? Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. Meus irmãos, ela estava para morrer, já estava tudo certo, data marcada e tudo. Mas a inteligência, a sabedoria, né? Quando você ora, Deus dá estratégia, Deus dá inteligência, dá sabedoria. Deus deu a ela a inteligência. Se o meu inimigo está lá, eu vou confrontar ele de cara, o rei está embriagado igual a ele. Talvez o rei não me entenda. Então o que é que ela faz? Ela começa a, devagarzinho, convidar o rei para ir para um banquete que ela vai providenciar. Ao decidir entrar na presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, a vida ou a morte. Era um grande desafio. Por isso Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs as suas vestes reais e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão que ficava de frente para o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar algumas atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Não podemos tomar decisões simplesmente precipitadas, temos que pensar nas consequências daquilo que vai acontecer, claro, confiando que Deus vai fazer, mas precisamos pensar. As mulheres sábias, como Esther, Abigail, conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências, precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Entendeu? A atitude dela foi sábia, se preparou. Depois do jejum, ela bota a melhor roupa para ir à presença do rei. Aleluia. Estendendo o cetro. Assentado no seu trono, Assuero viu Esther. Seria a hora de decidir vida ou morte dela. E ele automaticamente estendeu, ou seja, Deus deu graça a ela e ele estendeu o cetro do favor para ela. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela aproximou-se e tocou na ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei, sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifesta como o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo o estudioso, não se interpretava de forma literal. Ou seja, não é porque ele tinha dito que ia dar a metade do reino que ele ia dar. Né? Era só uma forma educada de dizer: você tem a minha atenção. Né? Interessante isso aqui. Só que nós temos que entender a sintonia com Deus. O que é que a sintonia com Deus faz? As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Sabe o que eu penso? Quantas vezes a gente pede algo a Deus e a primeira coisa que nos aparece a gente se agarra com ela, porque foi Deus que mandou. Esther podia ter feito a mesma coisa. O rei disse: o que você quiser eu faço. Já de cara, está resolvido. Então, mas ela jejuou 3 dias, então ela resolveu também convidar o rei. Ela chega e diz: eu quero só convidá-lo para um banquete, junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atendê-la de qualquer pedido que Esther tivesse. Era a segunda oportunidade. E ela não se precipitou. Esther convida Assuero para outro banquete.
na noite seguinte, decisiva, que mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiada e guiando Esté em todos os detalhes. Aleluia. Eu louvo a Deus porque é incrível isso. Como Deus faz. Deus está guiando Esté em todas as atitudes. Você consegue perceber isso? Olha só, Esther não foi imprudente, ela foi sábia. Ela podia resolver na primeira parada, na primeira vez que o rei disse, peço o que quiser. Ela, não, vem para o banquete. Depois de novo, vem de novo para o banquete. Na terceiro dia de jejum, né? Terceira oportunidade, quando ela fala, Deus já tinha preparado o açoeiro antes. Se você observar lá na história, você vai perceber que na terceira noite, para amanhecer o terceiro dia, a açoeiro não conseguiu dormir. Ficou preocupado, como pode? A rainha está me pedindo, o que, ela quer? Não me fala e procurou saber o que estava escrito. Alguém foi ler as crônicas e aí se descobriu o que tinha acontecido com Mardoqueu, que tinha avisado o rei, e o rei não tinha feito nada em benefício dele. Ou seja, tudo providência divina. Deus estava preparando tudo. Entende? Deus sabe tudo, irmãos. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece as intenções do nosso coração. Né? Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que essa lição de hoje, ela nos leva justamente a compreender que quando estamos em consagração, quando estamos em jejum, quando estamos em comunhão com Deus para tomar as decisões, Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos dá graça. Confiar em Deus é depender dEle. Confiar em Deus e depender dEle nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Por isso, só a Ele glória. Entendeu? Dê a Deus toda a glória, porque o que você tem, o que você é e aonde você está, foi Deus que colocou para este tempo, para este momento. Mas isso não quer dizer que você tem que se precipitar. Isso quer dizer que você tem que agir com prudência, porque no momento certo, Deus ainda vai usá-lo para fazer a diferença. Entenda isso. Que Deus abençoe a todos. Estamos concluindo aqui o comentário da lição da Escola Dominical com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, tá bom? A próxima lição estaremos comentando nesses dias. Que Deus os abençoe. Deixa eu orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento aqueles que estão comigo aqui, aqueles que estão participando, que a tua bênção esteja sobre as suas vidas, dá a eles saúde, dá vitória, dá graça, dá prudência, sabedoria e entendimento em tudo. Senhor, fica conosco, fica com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.